Tudo começa quando Adela está falando para Ângela acordar. E então Álvaro chega e diz que sabe que não merece, mas gostaria de ter um tempo a sós com Ângela. Enquanto isso, Félix está gritando de dor, e então Hélida chega e ele fala e ele grita dizendo que está doendo muito. E quando o doutor Galego se aproxima, ela fala que ele precisa de algo mais forte, e então o doutor permite que ela coloque. Félix tenta tirar os curativos, mas o doutor fala para ele não fazer isso, porque teve que ser operado às pressas, e então ele pergunta se vai voltar a andar, mas o doutor fala que eles ainda não sabem. Álvaro fala para Ângela que agora entende que não era amor e sim egoísmo o que sente por ela. E então pede para ela acordar, e promete que se isso acontecer vai deixar ela viver em paz. Dario fala para Leonardo que tudo vai ficar bem, mas ele diz que não sabe se isso vai realmente acontecer porque Alma e Ângela estão muito mal. E em seguida a doutora chega, e Léo pergunta como foi a cirurgia de Alma, e ela conta que infelizmente ela teve uma hemorragia forte e que eles não conseguiram controlar, e que sente muito, mas Alma não resistiu e morreu, e deixa Leonardo arrasado. Dario fala que o amigo precisa absorver tudo isso, e então pega a menina e sai do quarto, e Léo fica pedindo a ajuda de Deus. No outro quarto, o passado de Ângela começa a passar na mente dela. Desde o povoado, o casamento com Álvaro, os primeiros encontros com Leonardo, e também tudo o que passou até chegar ali. Na mansão, o inspetor Garcia não encontra Samantha, e então liga para Nancy avisando que ela fugiu, e pede para ter muito cuidado porque ela pode tentar fazer algo contra Ângela. Leonardo vai até o quarto de Ângela e fala que Alma morreu, e então pede pelo amor de Deus para ela acordar porque ele e Josué precisam dela. E em seguida Ângela abre os olhos e pergunta quem ele é. E Léo diz que se chama Leonardo, e ela quer saber aonde está seu esposo, e ele pergunta qual o nome dele. E então ela responde que é Álvaro, e deixa Léo cabisbaixo. Leonardo sai do quarto e Adela pergunta como está sua filha, e ele fala que ela acabou de acordar, e então todos ficam felizes, mas Adela percebe que ele não está bem, e então pergunta o que aconteceu, e Leonardo fala que Ângela perdeu parte da memória, e acredita que ainda está casada com Álvaro, e deixa ele sem entender. Dario fala para Nancy que Samantha está fugida, e ela fala que eles precisam tomar todo o cuidado principalmente com Ângela, e diz que eles precisam monitorar as câmeras, mas Dario conta que quando Félix fugiu, Samantha resolveu trocar todo o monitoramento de câmeras, e então só ela tem acesso a tudo, e enquanto isso, Samantha está dizendo que Ângela não vai sair viva daquele hospital. No corredor, Álvaro fala para Leonardo que Ângela precisa dele e que vai até o quarto, mas Leonardo impede, falando para ele nem tentar, e então Adela se aproxima deles e fala que Álvaro tem razão, e que sua filha só se lembra dele, e então diz que se Álvaro alguma vez amou Ângela, então que não lhe cause mais problemas, e Leonardo fala para ele não tentar nada, e então ele vai para lá. Álvaro chega no quarto e Ângela o chama de meu amor, e ele pergunta se ela não se lembra de nada, e ela diz que só do casamento deles e de quando sua avó morreu, e ele fala que ela precisa saber de algumas coisas, e que nada mais é como ela imagina, mas em seguida fala que gostaria de se casar de novo com ela, e pergunta se ela fugiria com ele em algumas horas para bem longe,
E ela diz que sim, e então ele a abraça. Lá fora, Nancy conta que Samantha escapou, e Leonardo fala que eles precisam proteger Angela a todo custo. E nisso Álvaro aparece e fala que Angela não se lembra de nada e está muito assustada. E Adela pergunta se levar Josué até ela seria uma boa opção, e Álvaro acha que sim. E então Léo conta para ele que Samantha escapou. O segurança do hospital fala para Daryl que eles não conseguem ver as câmeras de segurança, e Daryl manda eles ficarem atentos a todo momento, principalmente aonde Angela está, e então sai, e o homem vai até Samantha e garante que vai ficar de olho em Daryl, e então ela vai colocar seu plano em prática. Leonardo vai até Alma, e então chega perto dela e fala para ir tranquila, porque ele e Angela vão criar a menina, e garante que ela jamais vai saber das coisas ruins que ela fez, porque só vai contar tudo de bom que eles passaram juntos, e agradece por ela ter dado esse presente para ele, e então cobre o rosto dela e começa a chorar muito. Em outro quarto, Angela fala para Elida que também é enfermeira, e ela diz que sabe disso e que ouviu dizer que ela é das melhores, e Angela diz que com certeza foi o marido dela que disse, e fala que ele se chama Álvaro. Em seguida, Adela chega com Josué e Álvaro, e ele fala que precisa apresentar alguém para ela, e fala que aquele bebê é filho deles, e que se chama Josué como o pai dela. E então Angela fica muito emocionada e pede para pegar o menino. E então agradece a Álvaro por essa felicidade, e diz que com certeza eles são muito felizes juntos. Adela pede para o Sr. Villa-Lobos sair do quarto porque elas precisam revisar Angela. E então ele sai e fica se perguntando por que teve que estragar tudo e perder Angela. Por outro lado, a doutora fala para Léo que a filha dele está um pouco delicada, mas se seguir no hospital sendo observada vai ficar bem. E então fala para ele que tudo vai dar certo. E Léo fala que parece que sua vida saiu do controle, mas a doutora diz que Angela e a bebê precisam dele. Adela mostra algumas fotos do pessoal da vila para Angela, mas ela diz que não se lembra de ninguém, mas parece que tem uma vida feliz. Então Adela fala que os amigos estão lá fora esperando por notícias dela, e Angela diz que quer muito se lembrar logo de tudo. Adela fala que já passou por isso, e que perdeu a memória, mas que a lembrança de sua filha a fez recordar, e diz que sua filha é a coisa mais preciosa que ela tem na vida. E então Angela diz que ela deve ser maravilhosa, e em seguida, Adela decide mostrar uma foto de Léo, e Angela fica chocada e diz que se lembra dele. Por outro lado, Álvaro liga para Nestor e fala para ele ser discreto e arrumar 2 passagens para ele fugir com Angela e seu bebê aquela mesma noite. Enquanto isso, o inspetor fala que seus homens estão lá fora, e Nancy deixa claro que eles vão cuidar para Samantha não chegar perto de Angela. E então Pablo se aproxima de Luz e fala que tem muito medo que ela e as crianças corram perigo, e então fala para ela ir à vila com as crianças, porque ele e os outros vão ficar com Angela. Mas Luz não quer deixar a amiga sozinha, e Pablo fala que é melhor assim, e então ela diz que tudo bem. Angela fala que se lembra de Léo, e fala que ele é o doutor, que estava ali quando ela acordou, e pergunta se por acaso já conhecia ele fora do hospital, mas Adela não diz nada, e quer saber do que Angela se lembra antes de estar ali. E ela fala que se lembra da morte de sua avó,
e que chegou na cidade do México para encontrar com Álvaro, e acredita que tudo tenha dado certo. Em seguida, o segurança comparsa de Samantha chega dizendo que a dela vai precisar sair porque ele vai passar a noite vigiando Ângela. E então ela pega Josué e se despede. Nestor entrega as passagens para Álvaro e pergunta se ele tem certeza do que quer fazer, porque Ângela pode recuperar a memória. E Álvaro fala que essa é a chance que a vida está dando para ele recuperar ela, e nisso Léo está rezando para Deus cuidar de Ângela. No corredor, Nancy chega e pergunta quem está com Ângela, e a dela fala que um guarda disse que cuidaria dela a noite inteira, e então ela grita que não e sai correndo com Daryl, e então a dela também vai atrás. Eles chegam no quarto e percebem que Ângela não está, e então Daryl diz que isso foi armado, e que com certeza Samantha está por trás disso. E a dela fala que eles precisam encontrar ela. Leonardo recebe uma ligação de Daryl dizendo que levaram Ângela, e acha que Samantha comprou parte dos seguranças, e que eles precisam encontrá-la. Lá fora, a dela está chorando quando o Álvaro chega perguntando o que aconteceu, e ela fala que levaram Ângela. Ângela está à mercê de Samantha. E ela fala que já sabe que Ângela não está se lembrando de nada, e então tira a máscara e fala que ela arruinou sua vida, e Ângela segue apavorada. Enquanto isso, Daryl está fazendo uma reunião com todos os amigos de Ângela e mostrando os lugares que possivelmente Samantha deve estar, e então Leonardo divide eles em grupo e saem para procurar por ela. Samantha pega uma ferramenta de corte para marcar o rosto de Ângela, e fala que ela destruiu a vida dela, e que é a pessoa que ela mais odeia, e Ângela fala que não sabe o que fez, mas pede perdão e implora para ela não fazer nada, e então Samantha vai se aproximando, e Ângela consegue dar um tapa nela e tenta se soltar. No corredor, Álvaro fala para Leonardo que isso vai ser impossível, porque o hospital Verga é muito grande, e com certeza Samantha já matou ela. Mas Leonardo discorda dizendo que Ângela é muito forte, e que eles vão chegar a tempo para socorrê-la. Samantha consegue agarrar Ângela e quando vai rasgar o rosto dela, Leonardo e Álvaro chegam e conseguem impedir, e Léo começa a lutar com Samantha, e ela consegue ferir ele. Então a polícia chega e fala que Samantha está detida. E então ela grita que odeia Ângela e amaldiçoa ela, e é levada pela polícia. Ângela fala que vai ajudar Leonardo, e ele pergunta se ela está bem, e então ela começa a se lembrar de vários momentos que teve com Léo, e então chama ele de meu amor e o beija, e Álvaro fica olhando, e em seguida vai embora e deixa eles sozinhos. Álvaro sai da sala e agradece a Deus por Ângela estar bem, e então deseja que agora ela seja muito feliz. Ângela arruma suas coisas para ir embora, e a dela fala que graças a Deus ela já está bem, e conta que ficou muito assustada quando viu ela sem sentido naquela cama, e então Ângela diz que Deus é maravilhoso, e elas começam a comentar sobre a bebê de Leonardo, e Ângela diz que ainda não está acreditando no que aconteceu com Alma. A bebê começa a chorar, e então Ângela fala que vai amamentar ela, e que a menina vai crescer como irmã de Josué, e que vai ser como uma mãe para ela, por mais que jamais consiga preencher esse lugar. E a dela fala que essa menina não poderia cair em mãos melhores. Na delegacia, o juiz fala para Samantha tirar a máscara, e então começa a ler os crimes que ela cometeu,
e fala que está sendo condenada pelo sumiço de Josué, e também pelo atentado a Ângela, e isso se resume a 37 anos de prisão, e também os crimes juntos com Mirta e Félix, e então a Patricinha começa a gritar desesperada. Na prisão, Mirta lê sua sentença com todos os crimes que ela cometeu. E vê que foi condenada a 120 anos de prisão. E então fala que Leonardo deve estar adorando saber que ela vai apodrecer na cadeia, mas ele diz que ela está errada, e que sente muito, e Mirta fala que perdeu tudo, seu dinheiro, sua beleza, Sandro, sua perna e agora Leonardo, e ele fala que pode levar a neta para ela conhecer. Mas Mirta diz que não, e grita mandando ele ir embora, e manda ele seguir sua vida e não ir mais vê-la. E então Leonardo vai embora, e ela fica sozinha pensando que não tem mais nada. Na vila, Ed e Oscar falam que tem um presente para Estrela, e ela fica desconfiada dizendo que eles querem algo a mais, e acha que eles querem que ela coma mais verduras. Mas eles falam que só querem agradar ela porque é a princesa da casa. E então dão um pacote e ela fica toda feliz quando vê o vestido e também a coroa que Ed colocou na cabeça dela. E a menina agradece. E então fala que nunca imaginou que teria uma família como essa. E então diz que quer dar a primeira ordem como princesa e fala que eles nunca devem se separar. Por outro lado, Samantha é levada para a sala de visitas, e então ela quer saber quem é esse homem que está esperando por ela, e então fica apavorada quando vê que se trata de seu pai, que na verdade está vivo. Se você quer saber o que vai acontecer no último capítulo, não perca o vídeo de amanhã, que está imperdível.